E aí galera, tudo bem com vocês? Na aula de hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito bacana, bem tranquilo dentro da biologia. Fica comigo até o final dessa aula que eu tenho certeza que você vai entender tudo direitinho. Hoje nós vamos continuar conversando sobre ecologia, o estudo da casa, o estudo do ecossistema, das relações entre os seres vivos. E hoje a gente vai falar especificamente das relações tróficas, relações essas que envolvem a questão da alimentação, né, das formas de vida. Então falaremos sobre cadeia e teia alimentar, o que caracterizam essas relações, qual a diferença entre elas, quais são as categorias, os níveis tróficos. Além disso, falaremos um pouquinho sobre como é o fluxo de energia dentro dos ecossistemas. Para começar, a gente precisa entender que uma cadeia alimentar ela é definida como representações gráficas do fluxo de energia entre os organismos de um ecossistema. Parece difícil, mas de forma clara, o que eu estou dizendo para vocês? Que uma cadeia alimentar é um desenho de como a energia ela é passada de organismo para organismo dentro desse ecossistema. As cadeias alimentares são formadas por 3 categorias, que são elas: produtor, consumidor e decompositor. Essa altura eu acredito que você já está relembrando aí algumas coisas do ensino fundamental, né? É porque esse assunto ele é realmente bastante importante e você sim precisa estar ligado. Vamos começar falando um pouquinho sobre os produtores, né? Podemos dizer que os produtores são seres autótrofos, ou seja, eles são capazes de produzir o seu próprio alimento. O exemplo mais clássico que nós temos são as plantas, né? Obviamente que dentro do ambiente terrestre. Ninguém nunca viu uma planta comendo para poder sobreviver. Na verdade, ela é capaz de produzir o seu próprio alimento, mas para isso ela precisa de algumas coisas. Primeira coisa muito importante, ela precisa da luz do sol, ela precisa dessa energia que vem da luz do sol. Ela precisa também de água, é por isso que frequentemente nós regamos nossas plantas. Além disso, ela utiliza o dióxido de carbono, que é um gás que está na atmosfera, que está ao nosso redor o tempo todo. Então, quando ela tem energia luminosa, dióxido de carbono e água, a planta realiza um processo chamado fotossíntese e com isso ela consegue produzir carboidratos, que são açúcares, e oxigênio, que é o ar que a gente respira. Dá uma olhadinha nessa equação química aqui que representa o processo de fotossíntese. Mas Elciane, só as plantas é que fazem fotossíntese? Não, né? Você sabe que não. Tem outros organismos que também fazem fotossíntese, só que normalmente no ambiente aquático. Lá nos mares ou ambientes de água doce, as algas é que fazem fotossíntese, sejam elas macroalgas, que são essas maiores que a gente consegue ver, ou microalgas, que a gente só consegue ver se tiver o auxílio do microscópio. Outros seres vivos capazes de fazer fotossíntese são algumas bactérias, como por exemplo as bactérias dessa espécie aqui, que são sim capazes de produzir o seu próprio alimento por meio do processo de fotossíntese. Então nós já vimos aqui um pouquinho sobre os produtores, que são os primeiros dentro de uma cadeia alimentar, os primeiros a aparecerem. Em seguida nós temos os consumidores. Galera, os consumidores são indivíduos heterótrofos. Hétero significa diferente, trófos, alimentação. Então eles não são capazes de produzir o seu próprio alimento. Eles precisam se alimentar de algo diferente, de um outro indivíduo. Nesse caso, nós temos ainda consumidores primários. Alguns autores ou alguns livros podem trazer essa nomenclatura, primeira ordem. Então, consumidor primário ou de primeira ordem. Temos os consumidores secundários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores primários. E temos os consumidores terciários, que são aqueles que se alimentam dos consumidores secundários. Parece confuso, mas é bem simples de entender. Basicamente, consumidor é um indivíduo que precisa consumir algo para poder sobreviver. Ele precisa se alimentar de algo. Ele não consegue sozinho, usando a luz do sol, a água e dióxido de carbono, produzir seu próprio alimento. Então, um exemplo de consumidor aqui clássico são os herbívoros. Os herbívoros, como nós sabemos, são indivíduos que se alimentam de vegetais, então de plantas de forma geral.
Temos consumidores que são ditos onívoros, que são aqueles que se alimentam tanto de vegetais quanto de animais, no caso, que se alimentam de saladas, mas também de carne, que é o nosso exemplo. E temos também consumidores do tipo carnívoros, aqueles que se alimentam mesmo essencialmente de carne. Em seguida, a próxima categoria que vem aqui na nossa cadeia alimentar são os seres decompositores, eles que também são indivíduos heterótrofos, ou seja, não são capazes de produzir o seu próprio alimento, eles têm que se alimentar de algo. O exemplo clássico de seres decompositores são os fungos e as bactérias. Eles que decompõem a matéria orgânica dos organismos mortos para a obtenção de nutrientes e energia. Então é bem comum nós vermos assim em algumas frutas aparecer aquele mofo que fica fazendo a fruta ficar meio que se desmanchando e ficando com aquela textura meio aquosa, ficando se desmanchando ali mesmo, né? Então os fungos eles fazem isso, eles se utilizam daquela fruta que está ali para conseguir, por exemplo, a energia de que precisam para poder sobreviver. Os fungos e bactérias de forma geral, decompositores, eles têm uma importância ecológica muito grande porque eles fazem a reciclagem de elementos químicos. Aqueles nutrientes que não foram utilizados por nenhum animal, por nenhuma forma de vida, os fungos vão lá, degradam parte daqueles nutrientes, utilizam para eles e os elementos químicos eles devolvem para o solo, onde as plantas podem utilizar novamente para gerar novos frutos, para alimentar novos indivíduos e assim eles fazem o que a gente chama de reciclagem. Aqui eu tenho uma cadeia alimentar clássica para a gente dar uma analisada, então perceba que a gente sempre vai começar aqui do produtor. O produtor aqui no nosso caso está representado por esse capim. Repare que ele precisa sim da luz do sol, precisa de água, precisa de gás carbônico para poder sobreviver, para produzir o seu próprio alimento. Então dizemos que ele é o produtor. Em seguida tem aqui um gafanhoto. Esse gafanhoto ele não é capaz de produzir o seu próprio alimento, então ele precisa consumir algo. No caso, ele vai consumir o capim, ele vai consumir aqui essa planta. Então, se ele vai consumir, nós dizemos então que o gafanhoto é consumidor primário. Presta atenção no detalhe, hein? Por que primário? Porque ele é o primeiro a se alimentar do produtor. Isso é categoria, tá, gente? Eu tô colocando aqui para vocês as categorias de uma cadeia alimentar. Em seguida, nós temos aqui o sapo, né? O sapo que também não é capaz de produzir o seu próprio alimento, então ele precisa se alimentar de alguma coisa. Nesse exemplo aqui, ele vai se alimentar do gafanhoto, então nós podemos dizer que o sapo é o consumidor secundário. Por quê? Porque ele se alimenta do consumidor primário e ele vem aqui em segundo lugar depois do produtor. Depois temos a cobra também vai precisar se alimentar. Neste caso, a cobra vai se alimentar do sapo, então dizemos que ela é consumidor terciário. Por que terciário? Porque se alimenta do consumidor secundário. Em seguida temos aqui essa ave, ela que também vai precisar se alimentar para poder sobreviver. E ela vai se alimentar do consumidor terciário, ela vai se alimentar da cobra. Então, qual é a categoria dessa ave, pessoal? Você é capaz de dizer? Se você pensou consumidor quaternário, você pensou certo. Por que quaternário? Porque ela vai se alimentar do consumidor terciário e assim por diante até chegarmos ao momento final em que eu tenho os decompositores, são aqueles que vão chegar para consumir toda a matéria morta que foi produzida aqui nessa cadeia alimentar, assim conseguir nutrientes para eles sobreviverem e também fazer a reciclagem de alguns elementos químicos que são importantes para que o ciclo volte a acontecer. Quando eu falo de produtor, consumidor primário, secundário, terciário, até chegar no decompositor, eu estou falando de categoria, tá bom? Categoria. Existe um outro termo que nós utilizamos dentro da ecologia que é nível trófico. É um pouquinho diferente, presta bem atenção.
Com relação à categoria, o capim aqui é o produtor, o gafanhoto, consumidor primário, o sapo, consumidor secundário, a cobra, consumidor terciário, a ave, consumidor quaternário e os decompositores aqui estão no final, né? Na categoria final. Mas quando eu falo de nível trófico, é um pouquinho diferente. O meu produtor vai ocupar a primeira posição no nível trófico. O meu gafanhoto aqui, que é o consumidor primário, vai ocupar a segunda posição. O sapo, a terceira posição. A cobra, a quarta posição. A ave, a quinta posição. E os decompositores, a sexta posição. Não vai confundir aqui o primário com o segundo, o secundário com o terceiro, o terciário com o quarto. Entenda, uma coisa é categoria, outra coisa é nível trófico. Isso vai depender muito como a questão vai pedir. O Enem adora fazer essas coisas para confundir você. Uma coisa que é muito importante que você saiba nesse momento é com relação à energia disponível. Pensa aí comigo, quem é que faz o seu próprio alimento? Produtor, concorda? Você já é para estar imaginando isso aqui comigo. O produtor, ele produz o seu próprio alimento, ele está aqui no topo, né? Ele está aqui bem no topo. Ele é que usa a luz do sol e consegue sua própria energia. Então, o produtor, ele tem a maior quantidade de energia disponível dentro de uma cadeia alimentar. O gafanhoto aqui, ao se alimentar do produtor, ele vai conseguir também bastante energia, mas parte dessa energia ele vai utilizar para voar, para reproduzir, para poder sobreviver. Então, quando o sapo for se alimentar do gafanhoto, a quantidade de energia já é bem menor. Quando a cobra for se alimentar do sapo, a quantidade de energia já é bem menor e assim por diante. Aonde você quer chegar com isso, Elciane? Simples. Quanto maior o nível trófico, quanto maior o nível trófico, que são essas bolinhas aqui destacadas em preto, menor é a energia disponível. Por quê? Porque quem tem mais energia vai ser sempre o produtor. Quanto mais distante do produtor, menos energia, porque o indivíduo ele vai utilizar essa energia que ele consumiu para poder viver de forma geral, né? Para manutenção da sua sobrevivência. Repetindo, porque é importante. Quanto mais próximo do produtor, mais energia. Quanto mais próximo do decompositor ou do nível trófico mais alto, menos energia. Vamos dar uma analisada legal nessa imagem que representa tudo que eu tenho falado para vocês com relação ao fluxo de energia. Primeira coisa que a gente precisa saber é que a energia ela é unidirecional, ela segue uma única direção que vai sempre da planta, que é o produtor, para os consumidores até chegar nos decompositores. É sempre nessa única direção. Aqui em amarelo, galera, a gente está representando a energia disponível. Então perceba que a energia ela é maior aqui no produtor, na planta, né? A energia que vem do sol, da luz do sol, que é convertida junto com água e gás carbônico em energia química, ela é bem grande aqui nas plantas. Só que as plantas também respiram, sabia? As plantas, elas também respiram. Nesse processo de respiração, por exemplo, a planta ela já deixa menos energia para a próxima categoria. Então, recapitulando, aqui a quantidade de energia que a planta conseguiu obter, que ela conseguiu assimilar, essa parte ela perdeu dentro do próprio processo de sobrevivência dela, e aqui é o que está disponível para a próxima categoria, que é o consumidor. Nesse caso aqui eu tenho um consumidor primário, um herbívoro. Esse indivíduo aqui, ao se alimentar da planta, ele tem esse tanto aqui de energia disponível. É muito, né, Elciane? É bastante,
mas perceba que no processo de sobrevivência desse animal, muito dessa energia é perdido, por exemplo, nas fezes. Então a energia que sobra para a próxima categoria aqui, para o próximo indivíduo, já é bem menor. Em seguida eu tenho aqui um consumidor secundário, que é um carnívoro, olha o bichão aqui, ó. A energia que ele tem disponível aqui já é um pouco menor. Ó, perceba que esse indivíduo aqui, o herbívoro, ele perdeu um pouco nas fezes, perdeu um pouco na própria respiração. Então a energia que eu tenho para o próximo indivíduo é bem menor. Quando ele se alimenta do herbívoro, ele tem essa quantidade de energia, mas esse indivíduo, ele perde também nas fezes, perde na respiração e assim a energia, pessoal, vai, ó, caindo. A energia, ela vai sendo perdida ao longo dos níveis tróficos. Perceba que ela vai diminuindo. Então, sempre quem vai ter mais energia é o produtor. Quanto mais distante do produtor, menos energia.